família do autista ele tem direito ao BPC-LOAS, que é um benefício dado pelo governo para custear os tratamentos médicos do autista. Quando você vai pedir o canabidiol, principalmente para o autista, no plano de saúde e no SUS, eles vão negar, muito provavelmente vão negar, dizendo que não está no rol da ANS, cucrilhas, né? Quando a gente não sabe o caminho, qualquer um basta. Então, vamos conhecer o nosso caminho, vamos conhecer quem a gente é, porque a gente só consegue descobrir o caminho sabendo quem a gente é. Vamos se autoconhecer, para que você possa brilhar a sua vontade, para que você possa brilhar a sua luz. Como diz o Galvão Bueno, bem amigos, estamos retornando aqui com o podcast com a Raquel Lopes. No 1 a gente tratou de tudo aquilo que o plano de saúde não quer que a gente saiba, né, no que diz respeito a direitos e tudo aquilo que a gente pode exigir e deve exigir que os planos de saúde cumpram em razão do alto preço que eles nos cobram. E vamos entrar na segunda parte, ainda falando um pouco sobre o plano de saúde, principalmente no que diz respeito ao canabiol e ao autismo, né? Raquel, eu vou deixar o tema livre para você poder dizer para a gente tudo aquilo que a gente tem que saber sobre plano de saúde, canabiol e autismo. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. A nossa conversa foi tão boa que rendeu até mesmo o segundo podcast. Muito feliz de estar aqui trazendo mais informações. Então, quando a gente fala sobre o autismo, existem muitas informações, existem muitos direitos que quem tem o autismo não sabe. Por exemplo, que tem gratuidade no transporte público, que tem gratuidade no transporte via companhia aérea. Então, por exemplo, o acompanhante do autista, ele pode ter até 90% de desconto na passagem aérea, independente se a viagem ela é para Disney ou para São Paulo para você fazer algum tratamento médico. Você não precisa comprovar que aquela viagem é para o tratamento médico. Ela pode ser para lazer, ela pode ser para qualquer coisa. Muita gente não sabe sobre isso. Além disso, o autista, ele tem direito, a família do autista, ele tem direito ao BPC-LOAS, que é um benefício dado pelo governo para custear os tratamentos médicos do autista. A gente tem também o saque do FGTS, então muitas famílias de autistas pedem empréstimo, porque não sabem que podem sacar o seu FGTS, e você pode fazer isso sim. Outra coisa que é muito importante, se quem é concursado, quem trabalha para o governo, pode ter, apresentando, né, a comprovação de que tem um filho autista ou que é autista, pode ter uma redução da sua jornada de trabalho. Inclusive, isso já é aceito também para empresas. Então, mesmo que a empresa ela não seja uma empresa pública, que você não seja concursado, que seja uma empresa particular, uma empresa sem fins lucrativos também, você pode pedir a redução da sua carga, a equiparação, tá? Então, a justiça ela já está entendendo por uma equiparação no sentido desse direito, mas ainda é preciso judicializar, ainda não existe uma lei que determina que a empresa privada precisa fazer isso, mas você consegue essa equiparação na justiça. Já tem muitos juízes que estão mudando o entendimento, porque antigamente isso não era possível, apenas na via pública. Então, a gente já tem uma grande evolução nesse sentido. A gente também tem o acesso aos remédios, assim como para os demais pacientes de plano de saúde, a gente tem o acesso aos remédios, principalmente o canabidiol, que existem muitas pesquisas científicas que ligam uma melhora do autismo ao canabidiol. O Alzheimer também beneficia muito, existem muitas pesquisas científicas que tratam da ligação do canabidiol com a melhora, a regressão, no caso do Alzheimer, a evolução psicossocial do autista.
relacionado a outros remédios também, mas o canabidiol ele tem muita pesquisa científica que comprova. Só que quando você vai pedir o canabidiol, principalmente para o autista, no plano de saúde e no SUS, eles vão negar, muito provavelmente vão negar, dizendo que não está no rol da ANS, que o canabidiol não está no rol da ANS, que o canabidiol não tem comprovação científica. E é possível que você judicialize pedindo uma liminar, pedindo e comprovando através do laudo médico que aquele remédio, seja o canabidiol, seja outro remédio, né, de alto valor ou não, mas geralmente a implicância do plano de saúde é com os de alto valor, que é fundamental para o seu tratamento médico. Então, se você tiver essa comprovação, se você tiver um médico que vai te dar um laudo, né, atestando que você é autista, que você tem um filho autista, que você precisa daquela medicação, precisa daquele remédio específico, o canabidiol, por exemplo, você vai conseguir na justiça essa medicação. Além disso, se você está fazendo tratamento médico, você não pode ter o seu plano interrompido e nem o seu plano interrompido indiretamente, que é através do aumento brusco de mensalidade de um tempo para o outro. Você diz que tem um filho autista, logo depois você recebe um aumento muito grande dessa mensalidade. Outra coisa que também é muito importante é que a gente, quando faz tratamento no plano de saúde, dentro de uma clínica, é muito comum que a gente faça esse pagamento, né? A família faça o pagamento e depois peça o reembolso para o plano de saúde. O plano de saúde, ele muitas vezes se recusa a dar esse reembolso, a aceitar, né, esse custeio. E aí você pode judicializar, você pode entrar na justiça falando dos seus direitos, falando que aquela clínica, ela é importante para você, que não existe outra clínica do governo perto e que não existe nenhuma outra clínica vinculada ao plano de saúde também perto de você e que você precisa que seja aquela clínica específica. Outra forma também de você conseguir a liminar nesse sentido é você entender que aquele tratamento que você vai ter ali naquela clínica, ele é um tratamento especializado. O que isso quer dizer? Por que eu estou dizendo isso? E muitas vezes o plano de saúde ele nega o reembolso para aquela família, o custeio naquela clínica específica, dizendo que existe uma outra clínica logo do lado que tem um tratamento similar. E aí, novamente, você precisa que o médico ele indique se aquela outra clínica, não é o plano de saúde que tem que dizer isso, é o médico. Se aquela outra clínica tem a quantidade de horas que aquela criança precisa. Às vezes é perto para o plano de saúde, mas não é perto para o autista, porque, por exemplo, um autista nível 3 de suporte, que é mais severo, às vezes o deslocamento é muito mais difícil do que um autista nível 1 de suporte. É muito difícil você ter um deslocamento de 1 hora, por exemplo. Principalmente se você não tiver carro. Como é que você vai botar a criança ali e levar ela 1 hora para outra clínica? E o plano de saúde, ele diz, não, mas tem uma clínica aqui que é conveniada a 1 hora de onde você mora. Só que quem diz é o médico. Se o médico disser que aquela criança ela não pode ficar 1 hora em deslocamento, ou que aquela clínica ali não tem a especialização, não tem, por exemplo, a ciência ABA, não tem a ABA, às vezes, que é um grande tratamento, né, que é feito para os autistas, não tem aquele tratamento específico que o médico entende que é necessário, só na outra clínica, você pode alegar também. Então, existem diversas formas, e é por isso que você deve consultar sempre o seu advogado, existem diversas formas de você exigir os seus direitos. Muitas vezes, a gente não sabe que a gente tem o direito. Então, a gente não precisa aceitar tudo aquilo que o plano diz que a gente não tem o direito. A gente pode buscar informações e buscar o acesso para ter a melhor ferramenta de cuidado, de amparo, uma informação, e por isso eu parabenizo vocês por estarem trazendo essa consciência, essa informação cada vez mais, propagando essa mensagem, porque uma informação pode salvar vidas. Você saber que tem o direito pode garantir que seu filho tenha acesso. Outra coisa,
muitas crianças autistas, elas na escola, elas vão precisar de um acompanhante terapêutico. Não é um monitor, é um acompanhante terapêutico. Esse plano de saúde, ele precisa custear esse acompanhante terapêutico. Não sabia disso. Sim. E eles se negam. Eles dizem que não precisam, que eles estão fora dessa obrigação de custear o acompanhante terapêutico. Dizem até que é a escola que tem que fazer esse pagamento, mas não é. Se você paga o plano de saúde e o seu filho, ele precisa de um acompanhante terapêutico, você tem um laudo do médico dizendo isso, né, atestando primeiro que ele tem essa comorbidade, que ele é autista, que ele está sendo prejudicado pedagogicamente ou no nível social, psicossocial ali, e que precisa de um acompanhante terapêutico, que ele vai ali tornar aquela educação, aquele ambiente mais acessível para aquela criança. E pouco importa se você tem plano de saúde ou não, porque o SUS ele também tem que custear. Ele também tem que custear o acompanhante terapêutico para essa criança. A briga com o SUS é mais complicada do que a briga com o plano particular? Depende do assunto. Depende do assunto. Nesse caso, a briga com nesse caso, o plano de saúde... O plano de saúde, geralmente, a gente consegue uma vitória maior e mais rápida. Principalmente quando envolve a ANS. O plano de saúde é muito... Já existe muita jurisprudência comprovando a má-fé. Então, a gente consegue um resultado mais rápido. O SUS, como não envolve, né, ali o dinheiro no sentido do consumidor ir custeando, né, acaba demorando mais. Por quê? Existe uma prioridade. Então, por exemplo, naquela escola, o que é mais importante? Garantir que o autista ele tenha ali um desenvolvimento pedagógico ou garantir que tenha comida? Né? E toda a escola se prejudica. Então, quando é o público, a gente tem que levar em consideração que existem outras prioridades, que pode atrasar um pouco, mas vai acontecer. Continua lutando pelos seus direitos. Mas a gente entra nessas limitações próprias, né, do mecanismo público. Mas no plano de saúde a gente encontra mais resistência quando é um remédio de alto valor, quando é algo que é muito dispendioso para o plano de saúde. Porque aí a briga já é uma briga mais comercial. Eu entendo dessa maneira. Eu tenho visto muito isso acontecer dessa forma. Como é que foi essa sua transição de advogada para entrar nessa parte de que você lida hoje com homeopatia e outras terapias? Como é que funciona isso? Acho que não é nem uma transição, é uma conjunção, né? Porque você verdade. Continua advogando, né? Isso. E aí, ao mesmo tempo, você está desenvolvendo e está nessa parte das terapias holísticas e da espiritualidade celta, né? É porque tudo está em conexão, né? Como surgiu isso? Inclusive a gente teve agora, né, para não dizer que não falamos das flores, né, a gente teve a NR, né, a NR1, que vai determinar que a partir de maio de 2026 a gente olhe para as empresas e não considere apenas os acidentes de trabalho, mas considere também efeitos como burnout, efeitos psicossociais, né, psicossomáticos, como causas também de acidentes, como causas também de risco. E isso traz à tona essa integração. Porque muita gente acha que eu estar fazendo algo executivo é diferente, né, de eu estar fazendo algo emocional. E a gente vê que, na verdade, tudo é saúde, tudo se complementa, tudo se... Está tudo interligado, está tudo integrado. E aí, pegando o gancho para a minha história, foi assim comigo também. Eu atuava dentro de uma área que era direito de marcas, que era uma área que eu gostava, até também fazia parte de direito econômico, direito da regulação, cheguei a fazer um mestrado nessa área, e era uma área que eu era muito reconhecida, eu tinha lançado um livro, mas faltava o contato humano, era muito burocrático, era muito ali frio, faltava esse contato humano que eu hoje considero que é um dom meu, é uma vocação, é algo que eu entendi que está muito presente dentro de mim. E chegou um momento que eu entrei em contato com a homeopatia, e eu duvidei muito da homeopatia no início.
eu queria fazer essa transição, eu queria acessar mais esse ponto da saúde, das terapias, queria mudar. Eu ainda não sabia que era esse caminho, mas eu queria pular essa ponte, atravessar essa ponte. Eu não sabia direito como fazer isso. Mas eu sabia que aquilo ali não era o caminho que eu estava percorrendo dentro do direito de marcas, né? Assim, essa parte mais prática ali, direta. Eu não tocava outra alma. E aí, eu comecei a ficar com coceiras, assim, uma insatisfação de, caramba, eu preciso fazer alguma modificação aqui nesse sentido para abarcar essa missão de vida que eu estou sentindo que eu tenho. Eu comecei a ficar com os olhos muito coçando, tinha muitas coceiras nos olhos e meus olhos, eles inchavam. Até que eu comecei a tomar medicação, corticoide, fazer aqueles exames de alergia, né? E nada resolvia, cada vez meus olhos inchavam mais, coçavam, esquentavam, era uma coisa horrível. Até que eu cheguei num terapeuta homeopata, até indicação de uma colega de trabalho, e a gente conversou sobre tudo que eu nunca tinha conversado até então numa consulta, que era sonhos, sensações, emoções, e eu achei aquilo ali tudo muito estranho. Eu falei, nossa, mas para que ele quer saber se eu tenho sonho? O que eu fiz sonhado? Um curandeiro? O que é isso? É mágico? Né? O que é isso? E aí, isso potencializou quando ele balançou 2 bolinhas ali na minha frente de homeopatia. Aí eu ri, né? Eu falei assim, não é possível que eu aqui tomando injeção, antialérgico, um monte de coisa, vacina contra alergia, disseram na época que era ácaro e poeira, que essas bolinhas aí de açúcar vão resolver meu caso. E aí eu dei o crédito, né? Eu falei, pior que tá, não fica, deixa eu ver. Tá tão ruim, vamos tentar qualquer coisa. Tá tão ruim, né? Vamos tentar qualquer coisa. E funcionou. E em mais de 20 anos eu nunca mais tive essa questão. E, na verdade, aquilo ali era porque aquela emoção, eu não queria ver que eu não estava no lugar que era o meu lugar. Então, meus olhos, eles inchavam e fechavam, a minha pálpebra, ela inchava e fechava os meus olhos para eu não ver. Então, como é que o médico tradicional, ele vai acessar essa origem? Eu acredito que falta um pouco de ferramentas. Quando é no processo emocional, na medicina tradicional alopática, faltam ferramentas para eles acessarem esse ponto. Eles têm as ferramentas em excesso e benéficas para acessar os pontos quando já é no corpo físico. Mas quando ainda está na origem, no que gerou aquilo ali, que estava se manifestando no corpo, talvez falta algumas ferramentas. E foi isso que eu encontrei na homeopatia. Eu fiquei encantada. Fui fazer a pós-graduação em homeopatia na FRJ. Depois eu fui fazer eu gosto muito de estudar, né? Então fui fazer pós-graduação em fitoterapia e plantas medicinais, também lá na UFRJ, no Jardim Botânico, aqui no Rio de Janeiro. Depois eu fui fazer vários cursos de capacitação para terapia floral. E aí eu comecei a ir transicionando, fazendo essa transição de carreira. Quando eu vi, eu estava atuando com outros pontos. E aí também aconteceram algumas questões, porque quando eu estava trabalhando, né, ainda no direito de marcário, né, no direito de marcas, nessa parte mais ali econômica, né, direito econômico, eu tinha um curso que eu fazia paralelo, que chamava Nós Escola, que é uma escola de saúde integrativa aqui no Rio de Janeiro. Era Nós, que é natural, orgânico e saudável. Nessa escola, eu comecei a entrar em contato com uma vida mais leve, mais saudável, comecei a entrar em contato com as minhas emoções. E aquilo ali foi me abrindo muita coisa. Até que um dia eu estava conversando com a minha avó. E a minha avó, ela guarda aqueles álbuns, né, aqueles baús cheios de foto, carta que ela trocava com meu avô. Eles tiveram uma relação amorosa muito bonita, assim, parece de contos de fadas, porque minha avó veio de navio, meu avô veio antes dela, e depois ela veio de navio para encontrar com ele, para casar, e casaram por procuração, ela lá em Portugal, ele aqui. Aí
A minha avó estava me mostrando essas fotos, essas cartas que eles trocavam, e eu me vi, numa dessas fotografias, eu me vi menina com um monte de panelinha e casinhas, cozinhando, brincando de cozinhar com flores comestíveis. E a minha avó fala, e eu tenho até um vídeo dela contando isso, que eu até coloco esse vídeo no meu Instagram, Raquel das Flores, Raquel com CH, eu coloco esse vídeo dela contando que eu fazia tudo com as flores. Então eu botava as casinhas ali, eu dava para as pessoas provarem, elas tinham que dizer que estava bom, senão eu ficava chorando. Ainda tinha isso, ainda tinha que falar que estava bom, hein? E aí, eu me vi tão feliz fazendo aquilo, que eu falei, por que eu não faço isso de novo? Então, uma dica que eu dou para você que está em casa, que quer se conectar com o teu sonho de menina, se conectar com o teu propósito de vida, às vezes para fazer uma transição de carreira ou não, porque às vezes simplesmente é um ajuste de carreira, não necessariamente você precisa transicionar, mudar de carreira. É você olhar o que você gostava de fazer quando você era criança. O que você gostava de fazer quando não precisava pagar os boletos, quando você não precisava pagar as contas. O que te trazia felicidade? O que te trazia alegria? Faz essa pesquisa, vai ver as fotos, vai ver, pergunta para seus familiares o que você brincava, o que te enchia os olhos. Para mim foi assim que chegou essa resposta. E aí eu comecei então a fazer, dentro dessa escola que eu estava estudando, né? Eu comecei a fazer em casa, comecei a cozinhar com rosas. Então comecei a fazer pudim de rosas, bolo de lavanda. E aí eu coloquei as flores como carro-chefe. Não aquela coisa do chefe de cozinha que vai ali, bota uma florzinha comestível e diz que, né, é apenas para enfeitar. Eu falei, não, eu vou fazer algo aqui que nem a minha avó falou que eu fazia. Eu vou fazer algo bem ali, a flor vai ser aqui o carro-chefe do que eu tô fazendo. E aí... As pessoas tinham que continuar dizendo que gostavam, né? E o meu marido abria a geladeira, não tinha arroz e feijão. Era bolo de lavanda, era arroz de clitória. Ele ia perguntar assim, eu vou tomar banho com esse bolo de lavanda ou é para comer? Não, ele ficava sem entender nada. Ele abria, quando é que você vai fazer um arroz e feijão, né? E eu comecei a fazer essas pesquisas, comecei a dar aula. Lá, a dona da nossa escola, a Anelisa, ela olhou minha empolgação, meu contentamento, as outras alunas também muito interessadas nisso. E eu comecei, então, a dar aulas lá de culinária com flores. Mostrar essas pesquisas que eu estava fazendo por conta própria. Porque eu cheguei a descobrir muita coisa linda. E era um universo que cada vez que eu desbravava, eu tinha mais vontade de entrar. Por exemplo, eu descobri que existe uma flor chamada flor de cunhã, ou fada azul, ou... qual é o nome? Tem cipi, né? Ela também se chama cipi, que é ervilha do mar. E por que ela é uma flor chamada flor de cunhã? Porque cunhã, em Tupi-Guarani, quer dizer mulher. E ela é uma flor que ela tem o formato do órgão genital feminino, inclusive o clitóris. Então, e quando você coloca essa flor na água e joga a água quente, ela solta uma tinta azul. E se você espreme o limão, ainda fica melhor. Se você espreme o limão, ela solta tipo uma fumaça e ela fica na cor violeta. Então, é muito legal. E ela serve também dentro da fitoenergia, que é o uso... um chá você está usando dentro da fitoterapia para o corpo, né? A fitoenergia, ela leva em consideração a energia ali, a essência daquela flor. Ela é muito utilizada para tratamento de questões femininas, então TPM, para quem tem candidíase, várias questões. Interessante mesmo. Aí, amigos, procura a flor de cunhã, faz chazinho para madame e acalma a TPM dela. Acalma a TPM dela e ainda é afrodisíaco também, então, ó. Onde é que acha essa flor? Então você pode encontrar na internet, você pode plantar em casa. É muito... Semente. Você planta semente, você pode plantar semente ou já comprar a mudinha e plantar no seu vaso a mudinha. Agora, a clitória, ela é trepadeira, né? Com certeza. Como não poderia deixar de ser, né? Então, você bota o arame para ela ir subindo. Agora, é muito interessante essa flor, porque você começa a olhar
para aquela planta e descobrir as propriedades energéticas que ela tem, para que ela serve para cuidar do teu emocional. Então, existe um estudo de Paracelso chamado Assinatura de Deus. E o que é a assinatura de Deus, né? É você olhar para o formato daquela planta, olhar para o formato daquele objeto, olhar para aquele formato que a natureza trouxe para a gente e ver como Deus apontando o seu uso. Então, vou te dar um exemplo. Quando você come uma noz, quando você olha para uma noz, o que te lembra ali a noz? Lembra o cérebro. Quando você vai fazer as pesquisas científicas, você vê que a noz, ela tem propriedades que ajudam no desenvolvimento cerebral. Legal. Tem tratamentos para AVC, inclusive, preventivos com a noz. Interessante. Quando você, por exemplo, corta a cenoura. Você não ouvia muito a vovó falar, a mamãe falar, come cenoura que faz bem para a vista? Sim. Né? Sim. Quando você corta a cenoura, você vê exatamente a íris. Eu Você vê imaginava que eu exatamente nunca o tinha olho visto um humano. coelho com óculos. Bem a vovó falando isso. Minha mãe falava muito isso Você para sabe, mim. eu li um livro, eu recomendo, eu não lembro o nome do autor, mas bom. é A Vida Secreta das Plantas. É um cientista iraniano. Eu sei qual é esse livro, ele é maravilhoso. Pois é, porque ele demonstra, através de experiências, que as plantas, inclusive, desmaiam. Sim, sim. Quando você aproxima para um corte, elas desmaiam. Eles fazem isso medindo a capacidade elétrica delas. A radiestesia, pela radiestesia. Inclusive, o próprio girassol tem uma história que eu acredito até poética, né? Do girassol. O girassol, quando um girassol já mais velhinho, digamos assim, ou está doente, ou está com alguma praga, ou está ali morrendo, né? Envelhecendo, quando ele está nessa situação de vulnerabilidade, os outros girassóis que estão em volta dele, eles se viram para ele e começam a se curvar na direção dele. Quando você mede pela radiestesia, e existem aparelhos hoje que eles vão fazer a análise frequencial daquela planta. Então, você consegue ouvir o som que essa planta está emitindo. Porque a gente acha que as plantas não emitem som. Elas tanto emitem som como elas se movimentam, não como nós. Sim, não é? sim. Porque elas são enraizadas, mas elas têm movimentos. Sim, elas emitem frequências energéticas. E isso é um ponto aqui do floral. Porque para fazer o floral, a gente leva em consideração essa frequência energética. Ela cede, ela doa para a gente essa frequência energética que cada uma tem. Então, por exemplo, quando a gente olha uma planta, essa do girassol, todos ali, eles vão emitir frequências energéticas para recuperar esse girassol. É como se todo mundo se desse as mãos, né? E ficasse ali, quase mandando um reiki ali para o girassol que está doente. E aí você consegue fazer essa medição pela radiestesia, você consegue fazer essa medição pela quem tem ali um nível de mediunidade, consegue ver, né, ali esses campos sutis ali que envolvem. Uma coisa que eu achava lenda, e através do livro descobri que não, as pessoas conversam com as plantas de casa e elas são mais vibrantes. Porque a planta percebe essa radiação e ela emite radiação de volta. Eu falei, gente do céu, como é que a gente é ignorante, né? Até tem a pesquisa do japonês Masaharu, que ele coloca uma porção de água, e tem a pesquisa também com arroz e tudo, mas ele coloca água e coloca dois vasos de água. E aí, para o primeiro vaso de água, ele fala palavras, ele fica ali durante algum tempo. Existe essa pesquisa científica, ele fica durante 21 dias falando só palavras de agressividade. Você é feio, você não vale nada, você não vai dar certo, você é burro, você é estúpido, enfim, várias palavras agressivas ali. De baixa frequência, de baixa vibração. E no outro, ele faz exatamente o oposto. Ele fala, você é amorosa, você é luz, você tá tudo certo, vai ficar tudo bem. Aí parece uma coisa meio ali, a lei da atração, né? Uma coisa assim meio assim, sem pé nem cabeça, mas ele comprovou cientificamente que aquele vaso, né, que recebeu, aquele bowl que recebeu as palavras de baixa frequência, elas criaram um bolor, elas criaram uma espécie de uma escama, uma espuma em cima delas, e a outra não. A outra ela ficou cristalina. Quando ele pega essa molécula da água e leva pro laboratório, ele olha e ele vê que a molécula da água
da água que recebeu as afirmações positivas, digamos assim, ela está num formato belíssimo. As moléculas dela estão num formato belíssimo. E a outra, elas estão assim, num formato que você vê, que parece que levaram um choque, assim. Você vê a diferença entre uma molécula e a outra. E as duas são água. Elas não receberam nada além da frequência. E isso é radiestesia. E isso é floral também. Mas aí, como eu estava falando da minha história, né? Eu comecei, então, a fazer essa comida com flores comestíveis. Até que chegou um momento que eu viajei para Portugal. E quando cheguei lá, eu fui visitar a minha avó, que também é portuguesa, mas essa mora lá. E ela, então, me perguntou o que eu estava fazendo, se eu ainda estava fazendo direito, o que eu estava fazendo. E eu contei, vó, tô fazendo uma coisa super nova. Tô cozinhando com flores comestíveis. E aí ela veio daquele jeito, né? Que a minha família, assim, brinca carinhosamente, assim, do pataroco. Que ela veio logo assim, nova nada. A minha família, a minha bisavó, minha avó falando para mim que a bisavó dela já cozinhava com flores há muito tempo atrás e usava as flores para fazer remédios. Que ela era de uma região chamada Monte Alegre, que as mulheres cozinhavam com flores. Aí eu falei, não, tô acreditando, vó. Jura? Então preciso conhecer esse lugar, preciso ir lá correndo. Aí meu marido novamente quis me matar, não bastava comer bolo. Crisóstomo, te amo, tá? Você aturou muita coisa. Não bastasse comer bolo de lavanda, ele também, a gente ia para Lisboa no dia seguinte. Você ria? Mas não basta amar, né? Tem que dar suporte nas loucuras que você chega. Você é o herói. Ele queria ir para Lisboa. A gente ia para Lisboa no dia seguinte, mas eu encasquetei, que eu falei, eu preciso ir em Monte Alegre. Eu preciso nessa região da minha tataravó. Deve ser pertinho, né? Com certeza. Assim, era só divisa de Portugal com a Espanha, assim, bem no norte, tipo umas 4 ou 5 horas de onde a gente estava, mas tudo bem. O amor, né, superou isso. O avô era lá de cima também, mas era de chapéu de couro. Ah, é? Ali na região... na região de Monte Alegre, que fica ali perto, na fronteira mesmo com a Espanha. E aí... a gente chegou lá e eu estava muito encantada, fiquei muito encantada com a região, porque quando eu cheguei, tinha as ruínas de um castelo, que é o Castelo de Monte Alegre, tinha uma igrejinha, que quem organiza tudo é o Padre Fontes, lá da região, que é um padre até bem conhecido lá, ele faz eventos assim, que vai a Europa inteira. E ele tem até página no Wikipedia, que depois eu fui saber. Quando eu cheguei lá, eles estavam fazendo um congresso de medicina popular. Então, eu já vi algumas plantas, eu já vi algum contato ali do povo monte-alegrense com essa sabedoria, né? E o que me encantou foi o museu, o Ecomuseu do Barroso, que quando eu entrei ali, é um museu que conta a história de vida das pessoas da região. Então, tem carro de boi, tem tudo aquilo que mostra, né, as roupas, as vestimentas que eles usavam, a cultura, os hábitos, tudo. Quando eu cheguei no segundo andar desse museu, eu vi 5 caldeirões representando como as mulheres cozinhavam. Você puxava uma cordinha e vinha o aroma da flor, vinha uma flor e aparecia no telão a flor e para que aquela flor ela era utilizada? Para a saúde e para a alimentação. Eu fiquei encantada com isso. Descobri também alguns documentos, algumas receitas de tinturas com plantas, com ervas, com flores da minha família. Foi ali que eu soube que Monte Alegre era uma região de colonização celta, porque quando eu pensava em celta, eu pensava Irlanda, nunca imaginava ali a Península Ibérica associada aos celtas. E, na verdade, ali é o berço, que é verdadeiramente o berço do povo celta na antiguidade. Depois eles foram se espalhando. E aí eu soube que a minha família tinha essa descendência, coisa que eu também não sabia disso. Ali tem sítios arqueológicos, então eu achei a cipi, né, que é a clitória, né, que os índios chamam de mulher, né, flor de cunhã, né, que cunhã é mulher em Tupi-Guarani. Eu achei lá fósseis com essas flores. Então eu fiquei assim, foi uma reconexão. Aí, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu voltei cheio de documentos, cheio de ideias. Eu falei, eu quero pesquisar sobre isso.
Porque isso aqui foi um contato com algo aqui muito maior do que eu poderia imaginar. Ele conseguiu ir a Lisboa? Não, a gente acabou não indo a Lisboa. Mas valeu a pena, valeu a pena. Com certeza. Porque o que a gente descobriu lá mudou a nossa vida. E aí, por essas coincidências da vida, eu acabei caindo na UERJ, aqui, porque eu queria pesquisar mais sobre esse assunto, queria entender mais sobre isso. E aí eu caí aqui, conheci, né, quem virou a minha orientadora, através da Maria Cláudia, lá da UFRJ, agora ela está na UERJ. Eu conheci a Fabiana e também conheci a Maria Cecília, que viraram minhas orientadoras do doutorado. No início, eu não ia conseguir fazer esse doutorado, porque eu vim do direito, mas acabou que a gente conseguiu, com uma pontuação boa e tudo, a gente conseguiu fazer. E também dentro do Néctar, que é um instituto de nutrição da UERJ, eles têm abertura para conversas também com outros departamentos, né, outras faculdades. E aí, eu comecei a fazer essas pesquisas, comecei a dar aulas não somente sobre a parte da alimentação, mas também sobre essa parte da saúde. Eu já tinha a pós-graduação em homeopatia, eu já tinha esse caminho todo das ervas, dessa sabedoria. E aí, depois de um tempo, eu entrei em conexão. Ali foi uma conexão mais espiritual. Eu tenho ali uma ligação com o meu anjo guardião, com o meu mentor espiritual, já desde pequenininha. Aqui no Rio de Janeiro, né, eu trabalhei durante um tempo, estudei durante muito tempo no Lar de Frei Luiz. Então, eu vinha desenvolvendo essa mediunidade. E aí, através dessa mediunidade que se chama, como Pietro Baldi chamava, associativa e inspirativa, eu tinha acesso a outros locais da existência, a outros momentos onde eu tinha acesso a essas flores. E aí foi que chegou a sintonização do sistema floral celta, que é esse que eu trouxe aqui para vocês. E cada flor, ela ia contando a sua história. E ela ia sendo ligada dentro da fitoenergia, que usa essa energia, digamos assim, né? Que não usa a parte física da planta, mas usa a alma, digamos, a essência dessa planta, para fazer os remédios. Como minha família, né, fazia lá no passado, né? Antigamente. E aí, como é que você volta para o direito, né? Depois dessa transição? E eu acabei, depois de um tempo, pegando casos de direito da saúde. Por quê? Porque eu nos atendimentos, eu via muita gente que tinha direitos. Então, eu ia atender uma mãe de autista. Eu sabia que ela tinha direito ao BPC LOAS, que é um benefício dado pelo governo para pessoas de baixa renda. E ela nem sabia, então eu aconselhava, eu ia indicando. Acabei também passando muitos clientes para o meu marido, que também trabalha dentro do direito. E gostei dessa área, porque essa área, ela tem um toque humano, que tanto eu precisava. Então, eu brinco que hoje eu faço um atendimento barba, cabelo e bigode, né? Porque eu atendo tanto o emocional da pessoa, como vou ali também indicando os direitos que ela tem, né? Posso fazer uma provocação? Eu tô te prometendo essa provocação. Eu tô até com medo dessa provocação, porque desde que a gente chegou aqui, ele falou assim pra mim: se prepare que vai ter uma provocação. Eu falei, ai meu Deus, é essa hora que eu vou dizer que eu tenho que ir ali no banheiro, já volto. Você está falando de bem-estar. Eu li aqui isso não é meu, mas eu achei muito interessante, uma reflexão, que eu vou ler para você e ver como é que você interpreta isso com o que nós vivemos hoje em dia, quer dizer, essa quantidade de doenças que aparecem, psicológicas, etc. Sim. A reflexão é o seguinte: você está numa crise existencial porque tem tempo para isso. Seus avós acordavam, trabalhavam, comiam, dormiam, não tinham espaço mental para questionar o sentido da vida. A vida era óbvia: sobreviver, sustentar a família e passar o bastão, enfim. Crise existencial pressupõe distância da necessidade. Quando você não sabe de onde vem a próxima refeição, não fica filosofando sobre o propósito.
Quando precisa construir abrigo com as mãos, não tem tempo para se perguntar quem é você de verdade. Crise existencial pressupõe distância da necessidade. Quando você não sabe... Não, isso eu já repeti. Desculpa. Quando precisa construir... Isso já foi. Seus avós tinham um propósito embutido na sobrevivência. Acordar cedo tinha razão. O gado precisava ser ordenhado. Plantar tinha razão. A família precisava comer. Consertar tinha razão. Sem isso, as coisas paravam. O sentido vinha da necessidade e não da reflexão. Você, por outro lado, quando estou falando você, estou falando todos nós aqui, obviamente, né? Tem escolhas demais. Você pode ser o que quiser, morar onde quiser, fazer o que quiser. E aí congela. Porque liberdade sem limite vira peso. Quando tudo é possível, nada é óbvio. Você passa anos tentando descobrir o que seus avós nunca precisaram procurar. E eu achei fantástico essa. A crise não vem da falta, ela vem do excesso. Excesso de opção, excesso de informação, excesso de tempo para pensar. Você consome filosofia, autoajuda, espiritualidade. Acumula frameworks de sentido. Mas nenhum gruda porque nenhum foi forjado na necessidade. E tem uma ironia nisso. Você tem mais recursos que qualquer geração antes de você. Mais ferramentas, mais acesso e mais possibilidade. Mas você está perdido. Porque o propósito não vem da abundância, vem da restrição. Vem de fazer o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. Seus avós não escolhiam propósito, eles cumpriam, porque não eram mais sábios. Não porque eram mais sábios, porque a vida não dava opção. E nessa falta de opção havia clareza, havia direção. Havia senso de dever que dispensava o autoquestionamento. Você acha que está buscando sentido, mas está fugindo do compromisso. Porque sentido exige que você escolha algo e fique, que você limite possibilidades, que você aceite que sua vida vai ser sobre isso e não sobre aquilo. E você não quer fechar portas. A solução não é romantizar o passado, é entender o que ele tinha que você perdeu. Necessidade cria propósito, compromisso cria identidade, restrição cria foco. Você pode recriar tudo isso voluntariamente, ou pode continuar flutuando livre de tudo, preso na própria liberdade. Crise existencial acaba quando você para de procurar o sentido e começa a construir algo que exige tudo de você. Seus avós não tinham crise porque não tinham escolha, e você tem escolha. Eu achei muito interessante essa reflexão e, na realidade, a provocação é para ver como é que você enquadra nisso, porque hoje nós temos burnout, nós temos diversas comorbidades que, muitas das vezes, as pessoas menos ocupadas acho que mais adoecem, se você parar para pensar, né? Quanto milionário está tomando remédio tarja preta, ou nós não pode falar o nome, mas se autodestruindo, porque falta sentido. Diferente daquele que trabalha no chão de fábrica, que nem que acordar cedo, tem que trabalhar, volta para casa, vai dormir, enfim. Como é que você compatibiliza isso? Desculpa a Gostei dessa provocação, então também vou devolver com uma outra provocação aqui, para a gente refletir, né, sobre isso. E até essa devolução da provocação é com um livro que eu já tinha lido um tempo atrás e eu peguei para reler até esses dias. Parece que eu estava adivinhando que você ia fazer essa provocação. E esse livro se chama Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl, que é um psicólogo no campo de concentração. E ele conta... já ouvi falar. Já ouviu falar desse livro? Esse livro é muito lindo. Ele é muito profundo e ele traz muita coisa para a gente pensar, né, sobre isso. Porque ele chega à conclusão, sem querer dar spoiler, mas esse livro é tão rico que não tem nem como dar spoiler, mas uma das reflexões que ele faz é que as pessoas que conseguiam sair da necessidade, que conseguiam sair da sobrevivência, que conseguiam sobreviver, né? No final das contas, ali a gente entra em contato com a realidade nua e crua, né? Sem roupa, sem dinheiro, sem posses, sem nada. As pessoas, o que diferenciava as pessoas que caíam no caminho e que sobreviviam e que não ficavam doentes ou pegavam as doenças, mas não
não morriam, né? As mais resistentes, ele chegou na conclusão que eram as pessoas que tinham um propósito, que tinham um motivo para elas estarem vivas, digamos assim. Então, aquela pessoa que queria dar um abraço na filha que conseguiu fugir, aquele senhor que tinha o sonho de trabalhar como ourives. Essas pessoas que tinham um propósito, que tinham um motivo emocional, elas conseguiam sair da crise, elas conseguiam sair da escassez, da fome, da miséria, elas conseguiam sobreviver. Então, esse argumento de que você, né, parte da subsistência e que você não tem o tempo para filosofia ou para o propósito, porque você tem que sobreviver, quando eu lembro desse livro, eu penso justamente no contrário, que o que é viver? Se você está falando sobreviver ou viver, em verdade, mas mais do que isso, até mesmo a própria sobrevivência. Porque se você vai sobreviver e você tem o sentido do seu propósito de vida, e aí você precisa, para ter o propósito de vida, você precisa passar por um trabalho de autoconhecimento, você consegue encontrar o seu propósito e é isso que vai te manter vivo. Então, não é necessariamente no caso dele, né? Eles também estavam ali na necessidade, eles estavam ali na fome, na escassez, na miséria, eles também não tinham tempo para perder com propósito, com dores humanas e nada disso. Mas foi justamente o propósito que salvou eles. Em vez de ser considerado algo que seria, no caso, uma perda de tempo. Seria, no caso, uma coisa de quem tem tempo disponível, digamos assim, né? E até com menos importância, porque é a pessoa que tem dinheiro, é a pessoa que não tem louça para lavar, não tem, né, que varrer um chão, né, que não tem que levar um cachorro ali, que não tem que pegar o ônibus e o metrô e o trem. E aí esse livro, ele traz essa reflexão, né, longe de ser uma determinação ou uma constatação, mas ele traz essa reflexão de que a vida da gente, a gente passa a valorizar mais e a entender dessa importância, e o que mantém a gente vivo é justamente esse propósito. Então a gente não pode desconsiderá-lo como se fosse uma coisa de quem não tem tempo, porque justamente é isso que vai, no frigir dos ovos, garantir que a gente viva, principalmente uma vida de verdade, né? Mas aqui no caso dele não é nem de vida, é de sobrevivência mesmo. Sim, sim. Mas trazendo aqui para um ambiente menos sofrido, né, num ambiente menos agressivo, eu trouxe para poder trazer o gancho com isso que você falou. Mas a gente entender o nosso propósito é que garante que a gente vai viver e não sobreviver. E o que muita gente morre hoje em dia porque está só na sobrevivência, porque está só vivendo, né? E é contraditório, porque justamente essas pessoas que estão sobrevivendo, elas se anestesiam dessa fala de que isso é coisa de gente que tem dinheiro, isso é coisa de gente desocupada, isso é coisa de lei da autoajuda, lei da atração e galera zen, hippie haribô. Às vezes isso é até como uma negação, como uma fuga de não querer olhar para isso e não ver que, na verdade, a pessoa está se matando em vida, que ela só está sobrevivendo e não vivendo, não construindo uma vida fantástica, épica para ela, que ela não está ali vivendo o propósito dela de vida, né? De que ela nasceu, que ela veio aqui no planeta Terra para viver. Seu contraponto foi excelente, porque essa reflexão eu gostei muito, mas me incomodou em diversos pontos. E eu não achava um contraponto como esse que você acabou de fazer. Deixa eu falar mais uma coisa aqui. Também, você não viveu naquela época para saber quais os sonhos que passavam naquela pessoa, que acordava, trabalhava e dormia. Imagino que muitos sonhos passassem. Quanta gente morria de tristeza. Ela morreu de quê? Morreu de tristeza. Porque você não tinha diagnóstico preciso de coisa nenhuma. Não tinha câncer, né? Bom naquela época, não existia câncer. Claro que existia. Não existia o autismo, não tinha o autismo que nem hoje, não existia o diagnóstico. Não existia, era nó nas tripas. Não existia. O diagnóstico não existia. E eu recebo muitos clientes, pacientes que vêm,
E a gente vê que na ancestralidade, né, na constelação familiar, que eu atendo também com a constelação familiar, na constelação familiar a gente vê muitas questões de nós, digamos assim, de problemas ali, crenças limitantes, que vêm muito da ancestralidade, da nossa ancestralidade. E a gente vê muito essa influência de pessoas que eram rejeitadas, então era um aborto que ninguém ficava sabendo, era uma pessoa que era autista e era afastado, levado para um manicômio, Sim. era rejeitado, era excluído. E a gente acha que aquilo ali não ficou nenhuma marca, e depois a gente vê que nessa família, nessa descendência, a gente tem diversas crianças, diversas formas de chegar a essa mensagem para incluir essas pessoas que foram rejeitadas, que foram excluídas. A gente não vê os impactos que teve, que essas limitações, essas podas que existiam no passado, a pessoa não tinha nem tempo para sofrer porque tinha que trabalhar. E aí a gente não vê que, por exemplo, isso é um grande limite, eu encontro muito isso como limite à prosperidade. Porque, às vezes, o vínculo da família é com o trabalho, não é com o dinheiro. Então, quando o dinheiro vem de uma maneira mais leve, quando o dinheiro vem de um presente, quando o dinheiro vem de um prêmio que não envolve um trabalho suado, aquele trabalho árduo. Até é engraçado, porque eu atendi ontem uma moça com esse caso. Mas isso é bem comum. Quando a pessoa recebe algum dinheiro inesperado, um prêmio ou um presente mesmo, o inconsciente dela rejeita esse dinheiro que vem fácil, que não vem do trabalho, do suor do trabalho. E aí acontece alguma coisa na casa, alguém fica doente, ou alguém pede dinheiro emprestado, ou vem uma rachadura na parede que a pessoa tem que consertar ali, um vazamento, né? A caixa d'água dá um vazamento, porque a pessoa ela precisa escoar aquele dinheiro, ela não consegue receber aquilo ali, porque ela sente que inconscientemente ela está traindo essa ancestralidade. Quem é ela na fila do pão para hoje estar lá sossegada, recebendo presente, ganhando dinheiro de uma maneira prazerosa, enquanto estava lá a vovó, ralando, trabalhando lá na enxada? Ela não se sente... se ela aceitar isso, ela não vai se sentir pertencente a esse sistema. Então, são muitas nuances, né, que a gente vê que, às vezes, um raciocínio assim, a pessoa, na verdade, não é que ela não sente, é que ela não se sente, que é possível que ela fale, conte o que ela está sentindo. Exteriorize, perfeito. Que ela exteriorize isso. E isso tem várias implicações, inclusive a nível de saúde mental, da saúde emocional. E aí, quando eu enxergo essa questão, essa problemática na família, existem várias ferramentas que podem ajudar. A constelação familiar é uma delas, o floral é uma dessas ferramentas, a homeopatia é uma dessas ferramentas. Por quê? Porque elas vão lidar lá com a origem. Você faz constelação também? Sim. Tô achando que você vai virar meu cliente, hein, Paulo? A gente tá quase com no direito e na terapia. Quase com uma hora do segundo episódio. Nossa, eu queria te fazer uma pergunta né? que para mim é muito importante. Eu sou um apaixonado por floral. Eu te contei antes que eu tive um ambiente muito trágico da minha vida, que quem me salvou foi o Rescue dos florais de Bach. Sim. Qual é a diferença entre os florais de Bach e os florais celta? E qual é a base energética do floral celta? Muito bom você ter perguntado isso. O floral de Bach, o Bach, ele foi o grande pai do sistema floral no planeta Terra, né? No planeta que a gente vive. Então, ele identificou... Lembra que eu estava falando da assinatura de Deus? Uhum. Essa assinatura de Deus, por exemplo, na verdade, é uma dicasinha, é uma ferramenta que alguns estudiosos, como Pitágoras, como Platão, como Bach, eles usavam para traduzir aquilo que estava na natureza para nossas vidas. É como se eles entendessem a energia. Por exemplo, Pitágoras, ele ia olhar ali e ele ia entender a energia do número. Ele ia entender que aquele número, aquela nota musical, ela é diferente. Por exemplo, um dó é diferente de um ré. Ele ia entender essa energia. Parece algo muito subjetivo e realmente é. Só que algumas almas, elas vêm aqui com essa missão de fazer essa tradução.
de olhar e apertar a tecla SAP. Humanidade, ó, isso aqui é o floral. Então, Bach, ele olhou para essa natureza, assim como os druidas olhavam para as árvores e olhavam pela assinatura de Deus, pelo formato das árvores, o que essa árvore ela ia tratar. Por exemplo, o salgueiro chorão, ele é todo chorão, ele é todo jogado para baixo, né? Os galhos dele são voltados para baixo, tanto que tem até esse apelido, salgueiro chorão. E ele é muito indicado na fitoenergia, na fitoterapia, para depressão. Justamente porque o formato, olha como é que é o formato dele. Então, quando a gente vê os druidas, os celtas fazendo essa tradução, Pitágoras fazendo essa tradução, né, enfim, Bach, ele foi também um grande tradutor. Então, ele olhou para a planta, para a flor, no caso, e ele viu que, através das gotas de orvalho, ele devia ter, eu acredito muito nisso, uma sensibilidade muito grande, ele olhou ali aquele orvalho da flor, que estava em cima, tinha chovido na noite anterior, ele olhou aquele orvalho e ele percebeu, e também fez as medições em termos energéticos, né, em termos de frequência, que a essência daquela flor, ela tinha sido conduzida através daquela gota de orvalho. É como se a gente, por exemplo, não faz um chá para tirar as propriedades medicinais da planta. Você vai tomar um chá de boldo, né? Você ferve a água, coloca a planta de boldo. Aqui na fitoenergia, o que você está tirando? As propriedades medicinais, né? Os componentes químicos ali da planta. O floral, a homeopatia, você vai tirar, tanto da matéria médica como da flor, você vai tirar a energia dela, é como se você tirasse a essência dela, a alma dela. Então, ele percebeu que pela frequência, pela medição em hertz, que a água estava com a frequência daquela flor. E aí ele entendeu, ele fez ligou, fez essa tradução, apertou a tecla SAP. E aí ele foi vendo que cada flor tinha uma frequência diferente, que cada flor, ela tinha uma linguagem diferente, uma assinatura de Deus diferente. Cada flor, ela tinha uma indicação diferente, ela era para alguma coisa. Então, por exemplo, flores mais pontudas, elas passam essa energia do masculino, elas passam essa energia do combate, na medicina chinesa, do yang, né, da força combatente. É diferente de uma flor mais suave, por exemplo, a rosa. Você, quando pensa numa rosa, você não pensa numa rosa, se você pudesse dizer que aquela rosa é uma pessoa, você vai dizer que é uma pessoa delicada, uma rosa, ou uma pessoa brusca, uma pessoa guerreira, violenta. Sim, você vai dizer claro, que é uma pessoa delicada. Então, ele conseguiu ver toda essa frequência, toda essa energia, fazer toda essa tradução, e ele foi apertando a tecla SAP, e foi fazendo muitas pesquisas, e vendo que ele conseguia, através de colocar essa frequência no nosso corpo humano, primeiro ele descobriu como extrair essa frequência, através de vários estudos, e depois ele fez testes para comprovar que quando essa frequência entrava no corpo, essa frequência, ela elevava a frequência que o nosso corpo já tinha. É como se o nosso corpo, ele reverberasse naquela energia dali. E aí ele passava, então, a agir daquela maneira, a entender que aquela frequência era uma frequência própria. E elevava a vibração do corpo. E o que leva a vibração do corpo a ser elevada? Ao tratamento de saúde. Porque aí você consegue lidar melhor com as suas emoções. O floral, ele é para um tratamento emocional. Por isso que eu sempre defendo que as terapias, elas não são alternativas. Eu não gosto desse nome. Complementares. São complementares e integrativas. Eu gosto muito do termo integrativa. Por isso que eu me defino como terapeuta integrativa. Porque a integração, você vai agir em vários pontos. Então, por exemplo, se eu tudo começa na emoção. Se eu não olho para essa emoção, não trato essa emoção, aquela emoção, ela vai entrar no corpo, ela vai ser a somatização. Eu vou somatizar no meu corpo de alguma maneira. Aí, por exemplo, pela metafísica da saúde, que é essa ligação das emoções com as desarmonias, as doenças, né, que a gente apresenta, a gente vai ver o que nosso corpo ele vai apresentar, o que o nosso corpo ele vai reverberar. Cada ponto, então, por exemplo, o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, se é no pé, se é no seio, se é no baixo ventre,
a gente tem uma informação da emoção que originou aquela sensação. Então, por exemplo, a endometriose. Endometriose traz outras fontes de metafísica da saúde, mas fala muito sobre a negação do feminino. Ah, não vou ter filho agora não, vou pro mercado de trabalho, não quero nem saber disso. A mulher diz que não quer nem saber disso, mas por dentro o corpo tá lá pedindo. A alma dela tá lá pedindo para ela realizar esse sonho de ser mãe. E ela vai negando isso. Ela vai negando essa origem dessa mensagem, dessa emoção. Aí o corpo vai adoecer. Então, para tratar essa emoção, o floral ele é muito bom. Sempre que eu gosto muito de associar com uma árvore. Então, a homeopatia seria o tronco, a fitoterapia, que já é o corpo físico, né? Que nem o chá do boldo, pro corpo, que são os mais jovens, né? Os brotinhos ali, os mais jovens. E o floral, a mãe desse sistema, a emoção, que são as flores. Então, por que eu gosto do termo integrativo? Porque se eu tô no meu corpo as emoções já estão gritando, e o meu corpo, de repente, ele manifestou uma doença. E eu já tô num nível de tanto não entender, não olhar para aquilo ali, que o meu corpo já está gritando muito alto, a um ponto que, às vezes, eu preciso tirar um órgão. Não me manda um homeopata, não me manda um terapeuta floral, me manda um cirurgião, porque eu quero sentir aquele alívio. Mas, por que integrativo? Porque, ao mesmo tempo, eu posso usar esse tratamento valioso para cuidar das minhas emoções, para cuidar da minha energia, para que eu trate aquela origem. Porque, senão, o que o meu corpo ele vai fazer? Ah, você não cuidou ali daquela mágoa, né? A má água que fica ali parada. Você não cuidou desse ponto aqui. Você está com o problema na tireoide de tanto que você engole sapo, de tanto que você não diz não. Se manifestou um problema na tireoide. Aí o que o corpo faz? Ele pega, vai gritar mais forte para você ouvir e lidar, porque o corpo ele quer te ajudar. O que a espiritualidade quer? Que você evolua espiritualmente, que você lide com aquela emoção ali que te adoeceu. Então, cada vez ele vai... Por isso que a gente vai ficando mais doente. Porque a gente não quer olhar para a emoção, porque é difícil olhar para a emoção. E aí, é o floral que vai te ajudar nesse caminho. Então, você pode associar. Ao mesmo tempo que você toma o alopático, você pode associar com a homeopatia. São para funções diferentes. É claro que, quando você resolve uma emoção, muitas vezes no seu corpo, se já está ali, se já se apresentou ali, você resolve aquela doença no seu corpo. Mas a função mesmo é lidar com a origem. Às vezes a origem, às vezes tem gente que fala, a homeopatia não fez efeito em mim. Às vezes fez, só que fez o efeito numa doença que você ainda não manifestou. Mas já fechou o buraco para que você não manifestasse adiante. Interessante. Maravilha. Paulo. Bom, chegamos aqui ao nosso final. Vai falar do que prêmio? pena, né? Você muito gostinho bom. de quero mais. Você, eu não sei se foi informada, mas já está concorrendo a um Oscar do podcast. Porque aqueles que tiverem as maiores votações, forem mais votados, e para isso vocês curtam, compartilhem, comentem. E se inscrevam. Se isso inscrevam no nosso canal, é de graça. Compartilha bastante para o pessoal se inscrever. Para se inscrever. Adorei. Inscrever é o maior ponto. E o pessoal está bobeando com isso. Isso. E nós vamos fechar um ano agora em janeiro, né? E nós vamos promover um grande evento ao vivo dessa vez e entrega do Oscar do RH Debate para aqueles mais votados. Então você já está concorrendo. Inclusive, todos aqueles que vêm aqui é o que a gente chama de estrelas. Você hoje entrou para a nossa constelação. Vai passar a gente tem um grupo de WhatsApp chamado Estrelas. A gente vai te incluir nele. E tem um outro chamado Rede, que é onde a gente está juntando também esse mesmo grupo para que possam interagir a nível de negócios, de conselhos, de consultoria, de poder estar se oferecendo dentro dessa rede. Com certeza. Você hoje já é uma estrela do RH Debate. Ai, que maravilha. Okay. Muito bem-vinda, foi um prazer. Foi maravilhoso. Foi essa prazer provocação, enorme. você tirou assim um peso, porque muitos pontos ali eu estava discordando, mas não tinha achado ainda a chave, você me deu a chave. Muito obrigado por isso. Ai, que bom. Maravilha. Esse livro é muito interessante também. Não, esse eu vou RH Debate. E para a continuação, você tem direito a mais uma reflexão final, né?
Ai, uma reflexão final aqui, então. Então, vamos falar de estrelas, né? Vamos falar de estrelas. Busca seu propósito, porque tudo na vida a gente vive, né? A vida de verdade, até falando do livro, né? Do Viktor Frankl. Tudo aquilo que a gente faz com o coração, que a gente busca a nossa essência, busca a nossa verdade, pode parecer um pouquinho desafiador no início, fazer uma transição ou apenas um reparo, um ajuste na carreira, é desafiador. Mas quando você faz com um brilho nos olhos, quando você segue a sua verdade, e existem diversas maneiras de você conhecer o teu propósito de vida, a tua missão de vida. Por exemplo, a numerologia, que eu atendo também, a astrologia, ela é muito indicada, ela ajuda muito numa direção da nossa vocação, da nossa missão de vida. Não é um instrumento, pelo menos para mim, adivinhatório, mas é um instrumento de autoconhecimento. Então, a gente consegue enxergar aonde a gente está indo, né? Que nem Alice no País das Maravilhas, né? Quando a gente não sabe o caminho, qualquer um basta. Então, vamos conhecer o nosso caminho, vamos conhecer quem a gente é, porque a gente só consegue descobrir o caminho sabendo quem a gente é. Vamos se autoconhecer, para que você possa brilhar a sua vontade, para que você possa brilhar a sua luz. E vamos juntos. Pode contar comigo com o que você precisar. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um bate-papo maravilhoso. Os links dela todos estarão em algum lugar aqui da tela. Raquel das Flores no Instagram, essa é fácil de guardar. Raquel com CH. Raquel com CH, Rachel. Raquel, Maravilha. Parabéns. Muito obrigado.